Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. A dor que não permite realizar as atividades do dia pode ser tratada com muito movimento dentro de uma academia. É o que permite o treinamento funcional. Você assiste agora na reportagem. Sentir dores sem saber por quê. Uma queixa bastante comum nos consultórios médicos. Segundo esse ortopedista, o sedentarismo influencia no aparecimento de doenças. Existem fatores que são envolvidos na gênese da dor lombar. Operar máquinas vibratórias, ser sedentário, estar acima do peso, ter má postura, fumar. Então, com isso, a gente identifica que o sedentarismo, consequentemente, o baixo trofismo da musculatura, ele é fator de risco para o desenvolvimento de dor lombar. A atividade física pode ser indicada como tratamento, mas como escolher a que mais se adequa ao seu problema? De uma maneira geral, a gente tende a não recomendar as atividades de impacto para os pacientes que têm dor lombar. Como eu falei, operar máquinas vibratórias e, consequentemente, realizar atividades de impacto podem aumentar essa dor lombar, mas isso é uma regra geral. Especificamente, a gente pode contemplar as diferenças de cada paciente. Há um ano, Cláudia sofre de lombalgia. Fazia natação, parei, passei muito tempo sem fazer atividade física, só caminhava e aí o corpo estava pedindo mais em outros membros, fortalecimento. Além do desconforto, o problema levou a professora para sessões de fisioterapia e ela ainda teve que usar anti-inflamatórios. Os melhores resultados vieram através de exercícios físicos. Era um processo lento, que eu ia ter que ter muita paciência, porque era uma postura corporal que eu ia ter que ter, que é dentro do treino funcional. Problemas de coluna afastaram a Arisneide do trabalho. A atividade física foi indicação médica. Dores e uns nó que tem que chama bico de papagaio, né? Eu não sei, o médico disse. Aí ele disse que eu tinha de fazer atividade física, então não aguentaria muito tempo ficar de cadeira de roda. Aí desde esse tempo que eu faço. Se o aluno tem dificuldade de movimentar o corpo, então é uma grande chance a gente tirar essas dores do aluno. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar esses movimentos, não trabalha com carga, inicialmente a gente não vai trabalhar com carga, a gente vai trabalhar com movimento só do corpo. E começa a trabalhar um tipo de fortalecimento, dá uma estabilidade no quadril desse aluno. Então ele para de sentir essas dores. Um dos erros mais comuns que quase todo mundo costuma cometer nas academias é a forma de levantar um peso. Curvar a coluna pode ser prejudicial e trazer vários problemas. O ideal é fazer um agachamento para conseguir levantar o objeto. Principalmente pesos quando estão no chão. Quando o peso está no chão, o dano maior vem sendo causado por movimentos que o aluno não tem. O aluno vai pegar um peso no chão, pega de forma errada, causa dores. A gente continua falando sobre os exercícios físicos e recebe agora o David Macena, que é profissional de educação física e vai conversar um pouco mais com a gente sobre isso. Tudo bom, David? Tudo bem. A gente viu aí na reportagem que o exercício tanto pode ser indicação médica, como também pode desencadear um problema se não for feito da maneira correta. Isso. Você vê muita gente na academia que não sabe ainda como se comportar, às vezes não tem uma postura adequada na hora do exercício, principalmente quem é iniciante, e na hora de manipular os equipamentos? Isso é muito comum de se ver, isso é uma constante assim, no dia a dia. Mas isso parte muito da falta de orientação profissional e talvez até da qualidade do profissional mesmo que está orientando o serviço. Para tratar dores de coluna vertebral, primeiro tem que ter uma indicação médica e segundo, o profissional tem que estar bem capacitado para fazer esse tipo de trabalho. Você acredita que em qualquer academia, por exemplo, hoje a gente vê academias com uma quantidade grande de alunos e às vezes não
o professor não consegue dar conta daquela demanda, né? Você acredita que esse tipo de academia, a pessoa deve, quando ela tem um problema de coluna, ela deve olhar isso, se tem professor suficiente para essa orientação, porque ela vai precisar de mais detalhamento ali numa observação maior, etc. Eu acho que além de olhar se tem professor suficiente, se os professores estão realmente capacitados para lidar com esse tipo de técnica, porque a técnica é um pouco diferente, assim. Não é qualquer profissional que consegue lidar com esse tipo de técnica. E qual seria, assim, a pessoa tem um problema, chegou lá para falar com você, falou, David, recebi aqui um diagnóstico, tô com uma hérnia, eu tô com um bico de papagaio, né, como a senhora falou na reportagem. Como é que é o tratamento na academia? Inicialmente a gente faz uma avaliação, existe uma avaliação de movimento para a gente ver como é que esse aluno se movimenta, como é que esse movimento flui, a gente vê mobilidade no quadril, estabilidade na coluna lombar, principalmente no caso da dor lombar, principalmente nessas duas regiões, certo? Então, isso tem que estar em dia e existem técnicas para a gente aprimorar tanto a estabilidade da coluna lombar como a mobilidade do quadril. A gente tem que estar vendo isso aí, mas a gente só vai ver se a gente fizer uma avaliação antes. E o tratamento em si, a questão não é nem o tratamento, é o treinamento em si, vem em uma progressão de fases. Assim. A gente começa numa fase mais de consciência corporal, de chamar a musculatura mais profunda, a musculatura de estabilidade da coluna vertebral a trabalhar com eficiência nesse sentido, até a gente conseguir utilizar essa estabilidade que a gente conseguiu na coluna lombar em movimentos funcionais, em padrões de movimentos funcionais, assim, agachar, levantar, caminhar, trocar de perna, sentar e levantar constantemente. Isso aí exige já uma resistência muscular que vem com a progressão desse treinamento. E isso é o ideal buscado, né? Conseguir realizar nossos movimentos do dia a dia sem sentir dor nenhuma. Isso. O tratamento ele vai proporcionar isso. O final é isso, assim, a ideia final é essa. E demora mais ou menos quanto tempo? Isso depende da progressão, isso depende da constância que esse aluno vai ter nesse tipo de trabalho. Em alguns casos não é um trabalho tão rápido, mas em alguns casos é. Assim, em poucas sessões você já consegue um alívio de dor, uma melhora da estabilidade, e isso já dá uma qualidade de vida melhor. Se a gente fosse falar em modalidades esportivas, né? Tem alguma que seja mais adequada, por exemplo, natação, né? Natação ela é falada, indicada para tudo, mas se a gente fosse pensar em dores na coluna, ela é uma modalidade bacana para quem tem esse problema ou deve ser evitada? Eu não indico nenhum tipo de atividade física como esporte, assim, nenhum tipo de esporte para quem tem dor lombar, a não ser um trabalho específico em cima dessa dor lombar. Nenhum tipo de esporte vai te dar realmente um suporte adequado para a coluna lombar nesse sentido, porque esporte na maioria das vezes é competitivo, o esporte usa movimentos que talvez você não tenha antes de passar por uma avaliação em um trabalho corretivo. Então eu não indico nenhum tipo de esporte até que você consiga realmente ter uma boa estabilidade, uma boa mobilidade, que você consiga desempenhar um movimento mais eficiente aí para entrar num processo esportivo aí. E o Pilates? A gente hoje, o Pilates está bastante disseminado, né? Uma certa moda na cidade. Ele seria uma atividade indicada para quem tem esse tipo de problema? Sim, o Pilates utiliza técnicas que favorecem a estabilidade, a mobilidade, então é uma atividade que pode ser interessante nesse sentido. E precisa ficar aliado a, por exemplo, uma técnica de treinamento funcional como a gente mostrou, ou pode ser feito isoladamente? Pode ser feito isoladamente porque o próprio método já te dá algumas técnicas de estabilidade. Mas o ideal é que você tenha um trabalho de força, um trabalho que te dê uma condição funcional melhor. Assim, no dia a dia a gente mobiliza cargas, a gente levanta e senta, levanta várias vezes, caminha por muito tempo. Então, um trabalho com a carga maior, um trabalho mais duradouro, assim, talvez favoreça mais esse processo. Porque, na verdade, a ideia do treinamento é favorecer o dia a dia, é preparar para o dia a dia. E talvez técnicas específicas sejam eficientes no início, mas depois a gente tem que trabalhar em cima de carga, em cima de tempo, para que a gente consiga a eficiência nesses movimentos no dia a dia mesmo, assim, de forma funcional. No começo do programa a gente estava falando com o fisioterapeuta, né, o Dr. Helder, ele falou que o músculo, né, é o grande aliado, que hoje se quebrou um pouco aquele tabu de que o músculo interno deveria ser mais trabalhado, mas hoje a musculatura que a gente trabalha externa é muito importante para a coluna, né? Se a gente for seguir esse raciocínio aí, quem
treina bastante, quem tem um músculo bem desenvolvido, o sarado, né, como a gente trata popularmente, tem uma coluna melhor, não tem problema de coluna? Tecnicamente seria isso, mas isso depende, porque são trabalhozinhos específicos que você faz para musculaturas específicas que fazem a diferença nesse sentido. Então não precisa desenvolver muito a musculatura, né? Você pode desenvolver muito a musculatura. Algumas pessoas que têm uma musculatura mais forte, uma musculatura mais saliente, eles realmente têm uma estabilidade melhor. Mas não é só isso que vai te dar uma estabilidade necessária para que você tenha uma eficiência melhor dessa musculatura. E no caso de adolescentes, né, crianças que já desenvolvem algum tipo de problema na coluna, ela pode buscar um treinamento desse tipo na academia sem comprometer o desenvolvimento, às vezes, essa pessoa que está em formação ainda? Pode, assim, é até indicado para esse público também. Agora, tudo passa por um processo de avaliação, por um processo que depende muito da qualificação profissional, assim, depende muito do lugar que você vai buscar, da qualificação do profissional que está lidando com isso. Eu acho que o grande problema é que sem orientação nada vai funcionar bem. Assim. E quando o problema de coluna ele vem associado a um comportamento no trabalho, né? Como é que você tenta trabalhar isso? Uma pessoa chega para você e diz, David, eu estou com essa dificuldade, mas eu trabalho muito tempo sentado ou muito tempo em pé, isso pode estar vindo associado. Todos os problemas de coluna ou não, ou de qualquer outra região que envolvam isso, a gente tem que tentar corrigir essa atividade ocupacional, porque sem esse feedback do dia a dia, assim, a gente passa 1 hora com um aluno na academia, o restante do tempo ele passa sem a gente. Então, a 1 hora que ele está com a gente consegue garantir a segurança dele, mas o restante do tempo a gente não pode garantir essa segurança. Então vai depender muito também de quem está ali dentro do tratamento, né? David, quero agradecer bastante a sua presença no nosso programa. O Vídeo de Saúde de hoje está terminando. E você já sabe, para críticas e sugestões, você acessa o nosso site, conversa com a gente por e-mail ou pelas nossas mídias sociais. Até o nosso próximo programa, TV O Povo Tem Que Ver.